E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui novamente no nosso grupo Eu Quero Ser a Minha Melhor Versão. No nosso terceiro vídeo, hoje vamos falar como parar de pensar negativamente. Como nós vimos nas duas últimas aulas sobre como pensar positivo e como as pessoas pensam negativamente, agora temos que aprender a colocar para fora esses pensamentos negativos que possam nos levar para uma vida mais abundante, a nossa melhor versão, ok? E para começar, eu não poderia usar outra pessoa mais importante do que essa, inclusive sendo Deus, nosso Jesus Cristo, que nos dá vários exemplos de como ter pensamentos positivos. E eu uso aqui o exemplo da mulher adúltera. Aqueles homens levam essa mulher adulta a Jesus para ser apedrejada. E com esse pensamento negativo diante da atitude daquela mulher, eles querem que Jesus dê uma resposta para eles. E Jesus simplesmente responde: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa é uma frase até que muitas pessoas dizem, não é verdade? E aqueles homens vão embora tristes, envergonhados, porque eles se reconhecem também pecadores. E aqui vem a parte mais importante. Jesus vai ao encontro dessa mulher que provavelmente deveria estar por terra, triste, chorando, envergonhada do que fez. Jesus se abaixa, se coloca no mesmo nível dela e diz: aonde estão aquelas pessoas que te julgavam? E ela responde: não sei, Senhor. Eles não te julgaram, eu também não te julgo. Vá em paz e não peques mais. Olha como Jesus consegue transformar essa atitude negativa, primordial desses homens, em uma realidade positiva. A encontrar a solução. Quem pensa positivamente está focado em resolver o problema, não de ficar pensando e remoendo o problema. Isso é de quem pensa negativamente. Então olha como Jesus nos ensina a ter esse pensamento positivo diante de uma dificuldade, diante de um desafio na nossa vida. Tá? Para trazer um exemplo para o nosso dia a dia, como pessoas podem ter essas atitudes negativas diante de uma pessoa que erra? Por exemplo, uma pessoa que errou em alguma coisa, queria abrir uma, não sei, queria fazer um estudo, queria fazer uma viagem, queria abrir uma empresa e não deu certo. Então ela vem triste para casa, né? Vem derrotada, frustrada daquilo que aconteceu. E quando chega em casa, às vezes um marido, uma esposa, alguém mais próximo, um filho, assim, diz para essa pessoa: eu não te falei? Eu te avisei. Você não quis me escutar. Gente, essa pessoa já entendeu que ela errou. Ela não precisa mais de pensamentos negativos para colocá-la mais para baixo. Os nossos pensamentos têm que ser justamente o contrário. Chegar para essa pessoa e dizer: ok, não deu certo, mas aonde está a solução? Como podemos melhorar? Aonde temos que resolver? Aonde foi que erramos? Aonde foi que você errou? O que você pode aprender com isso e continuar adiante? Assim pensa uma pessoa com pensamentos positivos. Essa é a grande diferença, ok? E um outro exemplo que eu trago aqui é de Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. É tão fantástica essa resposta dele que eu trago com muito carinho no coração. Quando ele inventou a lâmpada, alguém perguntou para ele: você falhou tantas vezes, você tentou criar a lâmpada tantas vezes, falhou tantas vezes, até você conseguir fazer a lâmpada. Como você se manteve assim, tão fiel diante de tantos fracassos? Ele responde: eu não fracassei nenhuma das vezes. Eu só aprendi várias vezes de como não se fazer uma lâmpada. Olha como ele transforma uma coisa que parecia ser negativa, o fracasso, a derrota, e ele coloca: não, eu aprendi. Eu aprendi como não fazer. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Como podemos aprender com os nossos erros? Aprender com nossos erros é ter pensamento positivo. Ok? E Deus não criou ninguém para ter essas realidades. Por exemplo, ninguém para ser burro, ninguém para ser preguiçoso, ninguém para ser desonesto, ninguém para ser incapaz. Todos os pensamentos negativos. Ninguém criou uma pessoa para ser assim. Deus não criou ninguém para ser assim.
Porque se Deus criou alguém para ser assim, vamos conversar com ele, tem alguma coisa errada com Deus. Não é verdade. Essas coisas não são criações de Deus. É a nossa história que nos leva a ter esse tipo de mentalidade negativa. Foram as coisas que nós passamos no nosso passado que nos levam a ter esse pensamento negativo. Agora a gente precisa tirar. Isso não é o nosso natural. Se achar burro, se achar preguiçoso, se achar desonesto, se achar incapaz, isso não é o natural do ser humano. O natural do ser humano é ser a sua melhor essência, é ser melhor naquilo que faz, porque Deus criou para nós sermos os melhores, em abundância, a nossa melhor versão. Então nós temos que buscar isso, porque todas essas realidades que eu acabei de dizer nos travam. Essas realidades nos colocam numa dinâmica onde nós não conseguimos andar avante. Parece que tem um muro diante da gente. Quando nós temos que fazer alguma coisa, vem aquela mentalidade: eu sou burro. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu sou incapaz. Quando eu tenho que fechar um negócio, eu sou desonesto. Quem te disse? Você não precisa ser assim. Deus não te fez para ser assim. E agora, quero passar para vocês algumas técnicas para parar de pensar negativamente. Algumas atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia que nos ajudam a manter os pensamentos positivos na nossa mente e jogar fora todos esses pensamentos negativos, tá bom? O primeiro exemplo, a primeira técnica que eu dou para vocês é agir, pequenas ações no dia a dia contrárias àqueles pensamentos negativos, que mostram para você que você é capaz de fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa que todo dia de manhã tem preguiça de se levantar, preguiça de acordar, de tomar um banho, fica enrolando na cama, fica colocando o soneca do celular várias vezes. Eu já fiz isso várias vezes, de colocar o soneca e achar que aquilo me acordava aos poucos, né? Eu vou me acordando aos poucos, mas aquilo não. Aquilo está me mostrando que eu estou procrastinando sempre a minha vida. Que eu sempre estou deixando para depois. O soneca, para o meu cérebro, está mostrando isso. Deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Curte aqui a cama, curte aqui o calorzinho do cobertor, tá frio hoje. Você está informando ao seu cérebro que você quer procrastinar sempre a sua vida. Então comece a levantar cedo e comece a colher os benefícios daquele acordar cedo. E você começa a transformar a sua mente, a não mais pensar no que você está perdendo, de não estar na cama, de não estar num lugar quentinho, de não dormir mais, para pensar o que você está ganhando em acordar cedo. Uma pessoa mais disposta vai trabalhar melhor, vai conversar melhor com os outros, não vai ser aquela pessoa emburrada, que acorda já com aquela tromba imensa, sabe? Que a gente chama aquele azedinho, sabe? Aquele limãozinho, aquela pessoa que é um limãozinho, que sempre tudo tá ruim, nada tá bom. Às vezes está começando tudo ali no ato de acordar, que não consegue acordar e aquilo vai levando tudo no seu dia. Toda aquela irritação, todo aquele cansaço, toda aquela preguiça vai te acompanhar todo o seu dia. Então comece bem o dia, comece bem. Então acordar cedo, se alimentar melhor e comece a colher os benefícios porque você está se alimentando melhor. Não foque no que você está perdendo em comer comidas que não sejam saudáveis, que às vezes pelo sabor, né? Ou que você é acostumado a comer aquilo, mas você começa a perceber também os malefícios que aquilo te dá. Agora, comendo alimentos mais saudáveis, você começa a colher os benefícios daquilo. E você começa a mudar a sua mente, a sua forma de compreender. Ok? Um outro exemplo. Isso aqui é bem bacana, muito simples. Você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Ok? É um exercício mental de quando chega um pensamento negativo na nossa mente, porque nós não temos esse controle do que vai chegar na nossa mente. Nós podemos habituar a nossa mente a pensar mais positivo ou mais negativo. Então o pensamento ele chega. Quando o pensamento chega, esse pensamento negativo, diz para você mesmo, converse com esse pensamento.
como se fosse uma pessoa diante de ti. Você diz assim: oi, pensamento, obrigado, pensamento, e tchau, pensamento. É muito simples, parece até bobinho, mas é muito profundo. Vou explicar agora internamente como isso funciona, tá ok? Quando chega um pensamento negativo e uma pessoa que não quer pensar negativamente, ela pode ter geralmente duas atitudes. Uma de ficar com raiva, ou ficar ansiosa, ou ficar estressada, que novamente está pensando negativamente, e isso não ajuda. Isso você está dizendo que o pensamento negativo tem poder sobre você. Você está se deixando dominar por aquele pensamento, porque ele está te levando a ter sentimentos negativos também. Agora, uma outra forma de agir diante desse pensamento é de cumprimentá-lo com muita tranquilidade, com muita paz. Oi, pensamento. E você agradecer porque ele veio. Obrigado por ter vindo. Você está aqui diante de nós, ok. Diante de mim, no meu pensamento, ok. Mas eu não preciso de você, então tchau. Mas numa tranquilidade interna, ok? Oi, pensamento. Obrigado por ter vindo, mas eu não preciso de você, tchau. E a gente começa a habituar o nosso cérebro a não aceitar mais pensamentos negativos. Claro que são várias repetições, não é uma vez que eu faço que nunca mais eu vou ter pensamentos negativos. É começar a se habituar e você vai ver que cada vez que você faz mais, esses pensamentos negativos não vão ficar em você. Eles se desperdem, eles desaparecem, ok? Isso é um segundo exercício. E um terceiro exercício é não alimentar pensamentos negativos dos outros. Porque sabe aquelas pessoas negativas que vêm falar mal dos outros pra gente? Que vêm fazer um comentário maldoso? Que vêm criticar alguma coisa? Às vezes tem pessoas que alimentam isso nas pessoas. É verdade, aquela pessoa é assim mesmo. Né? Como é que pode? E a pessoa começa a alimentar tudo isso no outro. Então, você está se alimentando da negatividade do outro e você está alimentando o pensamento negativo do outro. Isso não serve, isso não ajuda. Então, nós temos que evitar essas situações. Te dou duas formas de evitar essas situações, tá ok? Porque às vezes não é que a gente pode sair diante da pessoa, né? A pessoa fala negativamente e eu vou embora. Às vezes fica até uma falta de educação nisso. Mas a questão é, ou você muda de assunto, escuta o que a pessoa está falando, mas não dá a menor atenção aos detalhes daquela negatividade. E você diz, ok, mas é aquela coisa que nós precisamos fazer. E aquela viagem que nós vamos fazer. Mude de assunto. A pessoa vai começar a perceber que você não dá atenção aos pensamentos negativos dela, às críticas dela. E ela vai começar a parar de te dizer negativamente. Ou então, ela vai mudar também. Ela vai entender, não, aquela pessoa tem razão, é melhor realmente pensar positivamente. E uma outra alternativa, que eu acho mais forte, é, diante daquilo que a pessoa disse negativo, eu coloco um positivo. Exemplo, uma pessoa chega para mim e fala, Frei Rafael, você já viu aquela pessoa? Viu o que ela fez hoje? Aquele erro, e começa a criticar aquela pessoa. E eu chego, verdade? Mas eu vejo aquela pessoa assim, ela é positiva, ela é para frente, ela faz muito bem aquilo. Você já viu ela fazendo aquilo? Nossa, como ela é fantástica em fazer aquilo. Claro que eu tenho que dizer uma coisa verdadeira, não posso criar, dizer uma mentira de uma coisa que a pessoa não faz. Mas uma pessoa que é positiva, ela sempre está voltada para ver o melhor do outro. Então, quando a pessoa vem dizer algo negativo para mim, eu digo algo positivo daquela pessoa, daquela situação. Outro exemplo, nossa, hoje o dia está horroroso, está feio, né? Vai chover. E por que o dia tem que estar horroroso? Só porque vai chover? Chuva é bom. Chuva alimenta a terra, faz crescer os frutos. É importante a chuva. Por que eu tenho que dizer que é um dia ruim, que é um dia negativo? Por que isso? Então transforme a afirmação negativa de uma pessoa por uma afirmação positiva sua. Ok? Então, essas aqui são algumas ações que nós podemos ter no nosso dia a dia, simples ações, mas que têm importantes resultados. Ontem eu estava vendo um filme e passou, um dos atores disse um provérbio
japonês muito interessante, que diz assim, o prego que não foi colocado na ferradura do cavalo fez com que o cavalo perdesse a ferradura. Depois, fez com que o cavalo se machucasse. Fez com que a pessoa que estava levando uma mensagem para o outro não conseguisse chegar e, por isso, não venceu a guerra. Olha, por causa de um prego, a pessoa não venceu a guerra. Por causa de um detalhe, olha quantas coisas aconteceram. O cavalo perdeu a ferradura, o cavalo se machucou, o carteiro que tinha que levar a mensagem não conseguiu ir, e porque não conseguiu ir, a pessoa perdeu a guerra. Quantas coisas na nossa vida que basta um detalhe para a gente ter um bom resultado. Isso aqui são detalhes, são pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente pode fazer, tá ok? Vamos lá, gente, coragem, força. Estou dizendo de uma coisa, não que eu ouvi dizer ou que eu li, coisas que eu vivencio. Eu já vi resultados concretos na minha vida só por causa dessas 3 atitudes aqui, ok? Então, eu vou colocar no nosso grupo do Telegram um vídeo e um livro que fala bem sobre esta realidade. E você que está vendo o nosso vídeo, que não faz parte ainda do nosso grupo do Telegram e quer participar, conversar lá com a gente, tem vários debates, está sendo muito bacana esse encontro no Telegram, me mande uma mensagem no meu Facebook, um inbox, que eu terei o prazer de te responder, tá ok? Eu vou deixar também o meu Facebook aqui no YouTube e você só entrar em contato comigo, tá bom? Será um prazer acolher você, tá ok? Meus amados, meus amores, fé, amor, harmonia e força.